Gênesis 4. Caim e Abel. Quando o pecado entrou pela porta, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas a vida continuou fora do jardim. Eva concebeu e deu à luz Caim e depois Abel. Caim tornou-se agricultor, Abel pastor de ovelhas. Com o tempo, os dois trouxeram oferendas ao Senhor. Caim trouxe frutos da terra. Abel trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles, o melhor que tinha, as primícias, o que custava mais. E o texto diz: o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. GN 4:4-5. A diferença não era apenas o presente, era o coração de quem oferecia. Caim trouxe algo, Abel trouxe o melhor de si. Caim ficou muito irado e o seu semblante se abateu. E Deus, em vez de ignorar Caim, foi falar com ele pessoalmente, com cuidado, com aviso: porque estás irado e porque está abatido o teu semblante. Se procederes bem, não erguerás a cabeça, mas se procederes mal, o pecado está à tua porta e a ti tende o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. GN 4:6-7. Deus avisou claramente, com amor, com chance de virar, mas Caim não ouviu. Disse ao irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim se lançou sobre Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro homicídio da história humana. Um irmão matando outro irmão. E Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? GN 4:9. Caim respondeu com a maior insolência da história: não sei. Sou eu, por acaso, guarda de meu irmão? GN 4:9. E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim da terra. GN 4:10. A consequência foi pesada, a terra recusaria seus frutos a Caim. Ele seria errante e fugitivo pela terra. O agricultor perdeu sua terra como punição perfeita. Caim reclamou que o castigo era maior do que podia suportar. Qualquer um que o encontrasse o mataria. E então Deus fez algo que surpreende o Senhor: pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. GN 4:15. Caim foi para a terra de Nod, a leste do Éden, construiu uma cidade. A humanidade se multiplicou, a civilização começou a crescer. Mas junto com ela, o pecado também foi crescendo. Lameque, descendente de Caim, chegou a se vangloriar de ter matado um homem por uma ferida. A violência foi se normalizando geração após geração. Mas no final do capítulo, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. E o texto diz que foi nessa época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. No meio da corrupção, sempre há quem volte a Deus. A história de Caim não começa com um crime, começa com uma comparação, com um olhar torto para a vida do outro, com a sensação de que Deus favorece os outros, mas não você, com a raiva disfarçada de indiferença. Quantas vezes você já sentiu isso? O semblante abatido ao ver a conquista do outro. A ferida que cresce quando alguém é reconhecido e você não. A inveja começa pequena, começa com um não é justo. E se não for dominada como Deus avisou Caim, ela cresce, corrói, destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói você por dentro. E o mais doloroso, destrói exatamente aquilo que você mais queria. Mas olha para esse sinal que Deus colocou em Caim. Caim havia mentido para Deus. Havia matado seu irmão. Havia fugido da presença do Senhor e mesmo assim Deus o protegeu. Não porque o crime era pequeno, mas porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer crime.
Deus não quer a morte do pecador, Ele quer que o pecador viva, que se volte, que retorne. E se Deus fez isso por Caim, o que Ele não faria por você? Gênesis 5, as gerações, vida, morte e um homem diferente. O capítulo 5 é uma lista de nomes e idades. À primeira vista parece árido, frio, uma genealogia sem emoção. Mas se você prestar atenção no ritmo do texto, vai perceber algo que bate como um tambor fúnebre, se repetindo em cada geração. E morreu, e morreu, e morreu. Gênesis 5, padrão repetido ao longo do capítulo. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos e morreu. Centenas e centenas de anos de vida. A palavra de Deus no jardim estava se cumprindo. A morte havia entrado no mundo e nenhum ser humano, por mais que vivesse, escapava. Mas então chegamos ao sétimo nome da linhagem, Enoque, e algo diferente quebra o padrão de morte que dominou o capítulo inteiro. Enoque andou com Deus, depois desapareceu porque Deus o tomou. Gênesis 5:24, a Bíblia não diz que Enoque morreu, diz que andou com Deus e que Deus o tomou. Em um capítulo inteiro dominado pela morte, um único homem escapa, não por sorte, não por acidente, mas porque andou com Deus. Enoque não viveu numa bolha. Teve filhos, teve família, viveu 365 anos nesse mundo corrompido. Mas escolheu, dia após dia, caminhar na presença de Deus. A linhagem continua. E ao final do capítulo, nasce o filho de Lameque, descendente de Sete, não de Caim. E o pai profetizou sobre ele: este nos consolará no nosso trabalho e nas fadigas de nossas mãos, por causa do solo que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29, mesmo no meio da corrupção crescente, sempre há esperança. Sempre há alguém que Deus reservou para o próximo capítulo da história. Você já se sentiu engolido pela rotina, cada dia igual ao outro? Trabalho, casa, cansaço, mais um ano que passou e aquela sensação sutil de que está indo em direção a alguma coisa inevitável, sem saber direito o porquê de tudo isso. Gênesis 5 era assim, geração após geração vivendo centenas de anos, muito esforço, muito tempo e sempre o mesmo fim. Mas Enoque escolheu algo diferente, no mesmo mundo que todos os outros, com a mesma vida cotidiana. Com filhos, com trabalho, com as limitações de qualquer ser humano, ele simplesmente andou com Deus e isso mudou tudo. A mesma escolha está diante de você hoje. Você pode viver como todos vivem, nascendo, trabalhando, envelhecendo com e morreu esperando no final de cada linha. Ou pode escolher andar com Deus, não em um mundo perfeito, não numa vida sem dificuldades, nesse mundo, nessa vida, nessa rotina. E a história de Enoque mostra que quem anda com Deus não tem o mesmo destino de quem passa pela vida sem Ele. Fechamento emocional, 5 capítulos, 5 momentos que formam o início de tudo. A criação de um mundo perfeito onde cada detalhe foi declarado muito bom. A intimidade do Éden onde Deus soprou vida nas narinas do homem com as próprias mãos. A queda que partiu a perfeição em dois quando a voz da serpente pareceu mais razoável do que a voz de Deus. O irmão que matou o irmão movido por uma inveja que começou pequena e não foi domada, e as gerações que viveram e morreram, exceto um homem que escolheu andar com Deus. E no meio de tudo isso, uma pergunta que atravessa cada capítulo.
Uma pergunta que Deus fez no jardim, que ele fez a Caim, que ele faz a cada geração que passa. Uma pergunta que ele faz a você agora onde estás. GN 3:9 não é acusação, não é julgamento frio. É um pai que procura o filho que se escondeu. Você pode estar longe de Deus hoje, escondido atrás da vergonha, escondido atrás da culpa, escondido atrás de anos de escolhas que você sabe que foram erradas. Escondido atrás de não mereço voltar. Mas o mesmo Deus que saiu à procura de Adão no jardim, ainda sai à sua procura hoje. O mesmo que colocou um sinal em Caim para protegê-lo depois do maior crime, ainda estende proteção para você. O mesmo que tomou Enoque para si porque ele simplesmente andou com Deus, tem um destino para você que vai além desta vida. Gênesis não é uma história do passado guardada num livro antigo. É uma história que está acontecendo agora, em você. A criação acontece toda vez que Deus coloca um sopro novo dentro de alguém que estava morto por dentro. A queda acontece toda vez que você escolhe a voz da serpente em vez da voz do Pai. E a redenção acontece toda vez que alguém se vira e responde à pergunta de Deus com honestidade: aqui estou, Senhor. Hoje pode ser esse dia para você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você se viu em algum momento dessa história, no Adão que se escondeu, na Eva que duvidou, no Caim que comparou, ou no Enoque que escolheu andar com Deus, comenta aqui embaixo com uma palavra, só uma, onde você está agora. Pode ser perdido, pode ser cansado, pode ser voltando, pode ser amém. Não precisa ser uma história longa. Uma palavra já é o suficiente para Deus começar a trabalhar. Afinal, Ele começou o universo inteiro com 3: haja luz. GN 1:3 Imagine o que Ele pode fazer com a sua. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes Deus usa você para chegar até quem está escondido. Até o próximo capítulo.